Olá, eu sou Márcio. Eu vim compartilhar um assunto que é o Evangelho de Cristo para os cristãos, para sabermos, por meio do Evangelho, qual a doutrina, qual a igreja segue o verdadeiro Evangelho. Quem é a igreja de Cristo? Eu vou começar com uma palavra que Jesus, em João 4:20, acerca do momento que ele passou, que ele foi pedir água a uma mulher a caminho de Jerusalém, né? Estavam num poço e era na samaritana. E ele pediu água a ela e estava perguntando, conversando com Jesus Cristo. E ela como samaritana, não era para falar com ele, porque tinha uma cultura que eles não se falavam. Mas eu vou adiantar esse versículo. Ela falando para Jesus: Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondendo: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ela sendo samaritana. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração a Deus não é um templo, não é você adorar dentro de um templo. Porque os que adoram a Deus não é frequentamento nem frequentação de culto, não é simplesmente ir para um culto e eu adoro a Deus, não, você adora o Pai em espírito e em verdade. Eu estou com o notebook para consulta, né? Então, o templo somos nós. Eu tenho aqui em 1 Coríntios: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, quem habita em cada um de nós é o Espírito de Deus. Antes eles eram salvos pela lei de Moisés. E depois que Jesus morreu, ele veio, por meio do Espírito de Deus, habitar em cada vida, por meio da dispensação da graça. É isso que o Evangelho nos ensina. E tem mais aqui em Atos: Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17:24. Isso quer dizer que adorar um templo dentro de uma igreja é bom, é errado? Não, simplesmente a igreja, você está lá para servir a Deus. Você está lá para servir uns aos outros. Mas o que eles fazem lá? O que os crentes fazem dentro das igrejas? Nós temos que observar isso tudo. Se eles praticam, o que eles vivem? Que tipo de evangelho eles vivem, para saber que eles são verdadeiros crentes que pertencem à verdadeira igreja. Em Tiago 1:27 está aqui: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, primeiramente, nós não precisamos de templos, precisamos ter comunhão.
A reunião é importante, a reunião entre irmãos é importante porque é por meio da comunhão, do partir do pão e da oração que a gente se fortalece na fé, né? Mas se não praticar as boas ações e as boas ações que Jesus nos ensinou, para nada serve a gente se reunir em grupos, né? E tem muitos grupos que não pregam mais a verdade, muitas doutrinas de igreja que não pregam mais a doutrina de Cristo, por não, muita gente acreditando em falsas doutrinas, por não consultar o Evangelho, não ler, não se interessa, acredita em homens, acredita na aparência de uma determinada igreja, na aparência de homens, na lábia de falsos profetas, de falsos pastores. Então, qual é a doutrina de Cristo? Eu vou aqui para Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, também dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vocês também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus, naquela época, ele veio mudar, né? Ele trazer o seu evangelho, a sua doutrina. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram nela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Nós conhecemos aquele que serve a Cristo pelos frutos. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas? Então lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, amigos aí, o bom fruto, né? Esta palavra diz o quê? Nós conhecemos pastores, nós conhecemos irmãos pelos frutos que ele produz, né? Se você não conhece o seu pastor, se você não conhece a quem você tem comunhão, se você não sabe se ele dá bom fruto, não tem como saber se ele é servo de Deus. Tem muitas igrejas que estão enganando pessoas, praticando todo tipo de pecado, não prega mais sobre o pecado, não prega mais sobre a salvação de Cristo. E tem muitas coisas que vieram para enganar com falsas doutrinas, né? Doutrina de dízimo obrigatório, doutrinas de guarda de sábado. Isso não é verdade mais. Nós não temos que guardar essas doutrinas, porque isso foi da lei dos judeus. Foi para os levitas. E não há nada no Evangelho que nos obrigue, né, a seguir o que foi feito para os judeus. Jesus ele veio trazer um novo testamento.
As pessoas que não acreditam nisso é porque não consulta a Bíblia, não consulta o Evangelho. Está aqui em Coríntios 3,14, falando sobre isso. Mas os seus sentidos foram endurecidos, de 2 Coríntios 3,14. Deles, judeus, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os seus corações. Então, podemos ver aqui que tudo que era da lei de Moisés foi abolida. Então, essas igrejas querendo pegar dízimo obrigatório, viver da lei, viver do Antigo Testamento, nós estamos na graça. Nós estamos no Evangelho da salvação da graça, não por meio da lei de Moisés, nem da lei do Antigo Testamento. Está aqui também, em Hebreus 9,15. E por isto, Cristo é mediador de um novo testamento, para que intervir na morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9,15. Então ele foi abolido. Está bem claro que foi abolido. Então, e quem quer viver pela lei antiga, absorvendo, pegando aquilo que é da lei antiga, está debaixo de maldição, conforme está escrito em Gálatas. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito que todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer, maldito é. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então Cristo já nos fez maldição na cruz. Então em Gálatas 3,10 está informando tudo isso aí, amigo. Você não tem que seguir obras da lei de Moisés para ser salvo. Você não tem que seguir doutrinas que ficam buscando coisas do Antigo Testamento. É só pela graça de Cristo. Ah, mas e matar, não roubar? Não temos que também cuidar de observar isso? Não adulterar, não matarás, não furtarás. Realmente, em Romanos ele está confirmando. Onde se confirma isso? Em Romanos 13, não, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás seu próximo como a ti mesmo. Também Apocalipse fala sobre fazer e não fazer, né? E aqueles que vão para a condenação. Não herdarão o reino de Deus, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Coríntios 6,9. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Apocalipse 22,15 nos esclarece que o Evangelho absorveu a lei moral do Antigo Testamento. Ele está confirmando que não devemos fazer isso. Menos aqui não fala sobre o sábado, evidentemente. Então, meu irmão, o que você acha disso? É pelo bom fruto que se deve dar, né? Tá aqui. Nós temos que observar o que? O Evangelho de Cristo, não doutrina de homens, nem doutrina de pastores, de denominações. Você tem que observar se ela está de acordo com a palavra de Deus. Se ela está realmente pregando o que diz, o que Jesus falou. É a doutrina de Cristo. Está em Timóteo, 1 Timóteo 6, 3, 5.
Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. A doutrina de Cristo não é a doutrina do pastor, não. É a doutrina da igreja, não é a doutrina do pastor, não. É a doutrina de Cristo. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, suspeitas ruins, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais. Então, amigo, se a sua igreja ela usa dízimo, como já falamos que foi abolido, ela usa essa doutrina do dízimo para poder, e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, ninguém sabe para onde vai esses recursos, porque em Atos fala como é que vivia a igreja, né? Eles repartiam aquilo que se recolhia e repartiam, os apóstolos repartiam entre aqueles que estavam precisando, os membros da comunidade. Então, se a igreja não faz isso, eles não vivem um verdadeiro evangelho. Esse é um evangelho de mentira, é o evangelho de Mamon. Muitos casos nós temos visto em muitas igrejas que eles pegam uma quantia de dinheiro, se deposita e eles mandam para várias igrejas centrais. Não é isso que o evangelho ensinou. Isso aí, meu amigo, isso aí é roubo. Isso não é o evangelho genuíno de Cristo, né? Então, o que é a doutrina de Cristo, né? É fazer você se converter, você se arrependeu do seu pecado, você se converteu a Cristo, você é uma nova criatura e agora você vai dar frutos, conforme Ele já nos ensinou. E no final, meu amigo, vai ser esse julgamento aqui, ó. Mas o que seria a doutrina de Cristo? Segundo a piedade. Está aqui em Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações reunidas diante dele, serão reunidos diante dele. Apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me comer, tive sede e deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão. Podemos ver que essas ações aí faz os convertidos serem chamados de justos por Jesus Cristo. É o que faz a vontade de Deus. Dizemos: Senhor, quando te vimos com fome, não te demos de comer, e com sede não te demos de beber. Estrangeiro, não hospedamos, te vestimos, quando te vimos enfermo, e o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. E aqueles que não fizeram essas coisas, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestiste. E eles responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, como não fizemos essas coisas todas? Ele vai dizer: eu a verdade vos digo que quando um destes pequeninos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 até 46. Podemos ver que os servos de Deus são aqueles que não falam simplesmente: eu sou crente, eu sirvo a minha igreja, eu dou meu dízimo. Não, é aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que simplesmente pertence a alguma denominação. Denominação, meu amigo, não vai te salvar de nada. O que vai te salvar é você ter um coração bom para com Deus e fazer uma boa obra,
um bom viver de boas ações, se convertendo em Deus diariamente, largando o pecado, largando todos os vícios do mal, tudo que não presta, tudo que é pecado, tudo que destrói a sua vida. Por meio da graça você vai ser separado para você não viver isso mais, né? Em 1 João 3,10 está dizendo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Gálatas 6:2 explica: levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Temos que cuidar um dos outros para dizermos que somos crentes, nós somos crentes fazendo o que é correto. Em Efésios 2:10 afirma: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais preparou para que andássemos nela. Então essa história de que só temos que pregar o Evangelho é mentira. Nós temos que viver o Evangelho, praticar boas ações. Não somos salvos por obras, somos salvos pela graça, mas as obras devem acompanhar aqueles que creram na palavra, né? Então essa história de que não temos que pregar somente a palavra e não fazer caridade é mentira. A palavra nos ensina várias vezes. O apóstolo Paulo recolheu mantimento para as igrejas que estavam em necessidade. Eles recolhiam mantimento para as igrejas que estavam mais carentes. Então, meu amigo, a sua igreja faz isso? Se ela faz isso, ela é a verdadeira igreja. Ela cuida dos irmãos, ela separa o dinheiro e dá para o desempregado, ela reparte o recurso, ou só fica só gastando com coisas materiais da igreja? Você realmente pode ter uma igreja para você cuidar, para você congregar, mas se você não faz o que o Evangelho diz, para nada serve essa igreja, nem adoração dentro dela, né? Então temos que seguir, irmão, o que o Evangelho nos ensina, o Evangelho de Cristo, não doutrina de igreja nem de homens, observando as Escrituras, né? Vou dar um exemplo aqui em Coríntios 16. Naquela época eles faziam coletas aqui, ó. A coleta para os santos fazei vós também, o mesmo que ordenei às igrejas da Galiléia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não faça coletas quando chegar. Quando tiver chegado, mandarei os que por carta provardes para levar esta dádiva a Jerusalém, né? 1 Coríntios 16. Porque tinha irmãos precisando de mantimento, que estavam passando a sua necessidade. A igreja que não faz isso, meu amigo, não é de Cristo, né? Em Atos 11 também eles faziam isso. Levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio. Os discípulos resolveram mandar cada um conforme as suas posses socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Os apóstolos faziam isso. Os pastores de hoje fazem isso. As igrejas têm feito isso, visitando os doentes, fazendo o que está... Porque no final não vamos ser julgados por isso, pelas boas e más obras. Vamos ser salvos pela graça, mas julgados pelo que a gente fez nesse mundo. E a igreja de hoje tem feito isso? Tem buscado os desviados, tem buscado as famílias que estão perdidas, as pessoas que estão perdidas, ou só fazem culto e recolhem dízimo? Isso não é o evangelho genuíno de Cristo.
Então, este é o evangelho que eu quero compartilhar. Ver se tem mais coisa aqui. O que falta é conhecimento do povo de Deus para conhecimento da palavra de Deus. E muitos falsos pastores estão aí enganando, muitas falsas doutrinas. Igreja não salva ninguém. Só a comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, você praticando boas ações, é que você vai ser justificado diante de Deus, diante dos homens. O Evangelho nos ensina isso, né? O Evangelho, quem é convertido tem o amor de Deus e pratica boas ações. Quem é do diabo, ele já pratica as obras do diabo, né? Então, no final das contas, nós vamos ser separados. Quem praticou o bem para a vida eterna, quem praticou o mal para a condenação eterna. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhamento. E esta é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é a igreja que faz. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Ele ensinou. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos aqui para dar frutos, bons frutos para Jesus Cristo. Não acredite em qualquer doutrina e observe uma palavra, se o que o seu pastor fala vem de Deus, se a sua igreja pratica vem de Deus ou não. Porque tudo que é mal, tudo que é fofoca, tudo